Pessoal, boa noite oficialmente. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aberta. E desta vez eu quero falar com vocês um pouquinho sobre vida intelectual, ainda é o mesmo tema que nós falamos na aula do dia 3, sobre Santo Basílio, sobre o livro que Santo Basílio escreveu a respeito da utilidade da literatura pagã aos jovens. E eu quero dar continuidade a esse assunto, focando na obra que Santo Atanásio escreveu sobre Santo Antão. Uma grande coincidência é que hoje é a memória litúrgica em Santo Antão. Por incrível que pareça, talvez vocês não acreditarão, mas eu marquei essa aula considerando a disponibilidade de tempo e acabou coincidindo com a memória litúrgica de Santo Antão. Não fiz de maneira programada. E da outra vez, São Basílio, foi mais ou menos a mesma coisa. São Basílio, a memória litúrgica no dia 2 e a aula foi no dia 3. Então, acabou coincidindo. Assim, coisas que só Deus é capaz de explicar, né? Mas não foi proposital, não foi um planejamento orientado para coincidir com a data da memória litúrgica, não. Bom, eu pensei no Santo Antão que é a providência divina mesmo. Eu pensei muito em Santo Antão para falar desse tema, porque, primeiro, eu devo confessar que eu gosto realmente de estudar, ler sobre os padres do deserto, é um tema que me interessa, sobretudo porque ele faz uma interlocução com um tema que eu trabalho, que eu pesquiso formalmente, institucionalmente, que é cristianismo em África. Vocês devem saber, alguns de vocês certamente sabem, que eu coordeno um núcleo de estudos sobre cristianismo em África lá na UFRJ. É um grupo que é coordenado por mim e pelo professor Pedro Medeiros, que também tem um trabalho de divulgação lá no Instagram a respeito do tema. Então, quando o assunto do Padre do Deserto, ele acaba entrando no trabalho formal, no trabalho institucional que eu desenvolvo. Esse é um dos motivos pelo qual eu tenho tanto interesse em falar e em estudar a respeito dos padres do deserto. Santo Antão, ele é o padre do padre dos desertos, né? Ele é considerado o monge dos monges. Ele é o primeiro monge católico, considerado o pai do monaquismo no mundo. A gente conhece no Ocidente a história do monasticismo, o monaquismo, né? Aparece essas duas formas de expressão. A gente conhece através de São Bento, né? Porque São Bento foi um grande propagador do monasticismo no Ocidente. Contudo, São Bento veio muito mais tarde do que Santo Antão, São Basílio, São Pacômio, que são nomes ligados à tradição monástica no cristianismo primitivo. Então, eu gosto, pessoalmente, por conta desses motivos, e refleti muito sobre como o ensinamento presente na obra desses padres do deserto são interessantes e são muito necessários para a gente que tem um desejo de organizar uma vida intelectual, uma vida de estudos. Tá? Eu coloquei o nome da aula como Sabedoria Silenciosa, porque o silêncio ele tem uma figura muito central na prática religiosa e na prática intelectual de Santo Antão e outros padres do deserto também. Tá? Então, antes de eu entrar propriamente nas considerações que são pertinentes à temática e relacionadas a Santo Antão, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele, já que a gente está no dia de Santo Antão. Santo Antão, rogai por nós, eu sou católica, para quem não sabe, então, Santo Antão, por favor, rogai por todos nós. Bom, Santo Antão, ele nasceu no século III, né? Ele é um monge egípcio, nasceu no Egito, de uma família abastada, uma família cristã muito rica. Ele perdeu ambos os pais aos 20 anos de idade, mais ou menos, e sentiu-se perdido nesse momento da vida em que ele estava sem ambos os pais, mas com muita riqueza. Ele foi a uma missa, diz a tradição, que Santo Antão foi a uma missa
e ouviu uma pregação em que a palavra de Jesus era citada a partir do Evangelho de São Mateus. Largue os seus bens e me siga. E aquilo ali atingiu Santo Antão de uma forma tão pertinente, de uma forma tão avassaladora, que ele realmente fez isso. Ele vendeu os bens que ele herdou dos pais e foi para o deserto, ele seguiu para o deserto. Ficou anos no deserto, ele foi cercado de inúmeras tentações no deserto. As figuras, hoje, inclusive, as pinturas que artistas fazem para retratar Santo Antão são cercadas de demônios, né? Eles fazem vários demônios e Santo Antão fugindo dos demônios. E aí tem um aspecto também interessante para o nosso interesse aqui, de vida intelectual, porque mostra que não só mostra, como nos lembra. A gente sabe isso, mas é importante sempre ter lembrança, sempre ter uma recorrência e lembrança, porque há demônios, há tentações em todos os lugares. Veja, o Santo Antão, ele, quando passou a se dedicar à vida cristã, à vida religiosa, ele foi para o deserto, porque ele queria ficar o mais longe possível das tentações para se comunicar melhor com Deus. E ainda assim, no meio do deserto, ele sofria muitas tentações. Então, é uma recordação, um lembrete para a gente, para nós meros mortais, né? Nós humildes, que as tentações elas podem estar em qualquer lugar. O Santo Antão, o nome Santo Antão, Antão significa um primitivo de Antônio. Então, vocês poderão ver a grafia de Santo Antão como Santo Antônio. Tá? Eu também já fiz muita confusão quando comecei a estudar os pares do deserto, porque alguns pesquisadores, alguns teólogos botavam Santo Antônio e não fazia essa explicação de que Antão é primitivo de Antônio. Então, e eu ficava, meu Deus, eles estão falando de quem? Santo Antônio Casamento, aquele que a gente bota de cabeça para baixo? Não, era uma confusão danada. Mas o Antão é um primitivo de Antônio. Tá? E é utilizado as duas grafias, também é falado Santo Antão o Grande, Santo Antão o Monge dos Monges, Santo Antão o Padre do Deserto, e é entendido, pelo menos entre os pesquisadores da área, que Santo Antão pode ser considerado o pai do monasticismo. Então, é com o que a gente conhece de tradição monástica até hoje, que também foi claramente difundida no Ocidente e em outras regiões do mundo, veio como o primeiro passo de Santo Antão. Santo Antão foi muito amigo de Santo Atanásio de Alexandria. Quando o Império Romano começou a perseguir os cristãos no Egito, já aí no século IV, Santo Antão voltou do deserto para o Egito para ajudar os cristãos. E lá ele ficou amigo de Santo Atanásio. É Santo Atanásio que relata a vida e obra de Santo Antão. Então, eu tenho esse livro aqui, Vida e Obra de Santo Antão, que foi editado pela minha biblioteca católica. Está dando para ver bem. Olha, a minha edição é da minha biblioteca católica, é muito bonita, né? Vocês conhecem a minha biblioteca católica, eles fazem um trabalho maravilhoso, mas vocês podem encontrar esse texto em qualquer editora, grandes editoras, pequenas editoras, publicaram essa edição. É muito fácil de encontrar, é provável, inclusive, que encontre essa obra de graça no Kindle, na Amazon. Tá? Essa obra foi originalmente escrita por Santo Atanásio em grego. Então, tem assim, traduções e traduções. Várias traduções. Foi escrita por Santo Atanásio em grego e disponibilizada em várias partes do mundo. Algumas fizeram acréscimos ou retiradas, enfim. E a versão que eu trabalhei é a versão da minha biblioteca católica. Tá? É o que eu recomendo para vocês. O importante dessa questão da obra de Santo Antão é que ela foi escrita por Santo Atanásio, pessoa que tinha uma intimidade, tinha uma relação com Santo Antão direto. Então, a gente tem um registro da obra e do perfil, das lembranças de um santo por outro santo. Santo Atanásio dizia que os ensinamentos de Santo Antão eram
demasiadamente importantes para ele. Aí, quando eu li isso no prólogo, né, do livro, eu falei, nossa, isso é importante para o Santo Antanásio, para a gente é o quê? Deus tem que parar, né, para prestar atenção. E, de fato, não, assim, de fato é muito importante. Há uma perspectiva muito contemporânea de entender a vida intelectual ou como um fetiche, né? A pessoa quer parecer intelectual, não quer ser, quer parecer que é, ou então achar que é um trabalho mais burocrático do que deveria ser. Não estou negando o aspecto burocrático do trabalho, mas não é só isso também. Então, lembrando do Santo Antão, a gente consegue fazer um resgate do porquê que a gente estuda, fazer um resgate do propósito. Santo Antão faz essa memória, qual é o propósito da sua vida de estudo. Isso também foi falado por São Basílio. Quem estava na aula passada certamente vai lembrar. São Basílio também falava sobre isso na carta aos jovens sobre a utilidade da literatura pagã. Ele também falava, olha, as pessoas, todas as pessoas, todos os trabalhadores, eles se preparam antes de executar um trabalho. Uma pessoa que se prepara para uma luta, um pugilista, ele não vai estar habilitado a tocar flauta, porque ele se preparou para luta. Então, entender a sua preparação e a adequação da sua preparação de acordo com a vocação, a atenção para um propósito, senão acaba virando a vida, tanto a vida intelectual e também, lógico, na vida espiritual, vira um fetiche que não tem um propósito maior. Ambos, tanto São Basílio quanto Santo Antão, acreditam que a vida intelectual ele é um mecanismo de aprimoramento da vida espiritual. Nossa, a vida do intelecto é para nos aproximar de Deus. A gente está utilizando o intelecto, utilizando a vida de estudo como um mecanismo para melhorar o relacionamento com Deus. E Santo Antão, na busca de conseguir ouvir melhor Deus, ele foi ao deserto, foi aprimorando uma técnica de aproximação com Deus. E em todo esse processo, nós conseguimos observar características que eu acredito que são úteis para uma vida intelectual próspera. Aí agora a gente entra, né, no segundo momento, que é, né, sobre a sabedoria silenciosa e sobre a vida intelectual. Eu quero, antes de falar dos pontos que eu separei, né, são 4 pontos que podem ser extraídos do pensamento de Santo Antão para entender essa mecânica, essa dinâmica da vida intelectual. É importante entender que o que está sendo colocado aqui como vida intelectual não é apenas a parte acadêmica, ou racionalista, ou burocrática. É uma integração da mente, do espírito e da vivência prática. É o entendimento que Santo Antão fazia. Essa vida o intelecto ele não é a questão só acadêmica, não é só dos livros, mas era uma integração de mente, espírito e vivência prática. Isso aqui também recorda, de novo, fazendo um resgate da aula de São Basílio. São Basílio foi um jovem muito educado, ele veio de uma família uma família tradicional, uma família culta, como diz o Papa Bento XVI, uma família de santos, uma família católica exemplar, e ele teve acesso ao que a educação, o melhor da educação da época. E ele dizia, eu tive acesso ao que tudo que tinha tem de melhor na educação daquele período, eu tive acesso. Mas o acesso a esse melhor não é um fim em si mesmo. Eu tive um acesso, esse acesso ele é útil para melhorar meu relacionamento com Deus. Assim, não é um fim em si. É para melhorar o relacionamento com Deus. E Santo Antão, ele fala basicamente a mesma coisa, mas vai em relação ao silêncio. São Basílio fala em relação à vida de estudo, à leitura, domínio das técnicas, e Santo Antão fala a respeito do silêncio. Eu falo, olha, o silêncio é uma disciplina. É necessário ter uma vida silenciosa, um momento silencioso para aprender melhor o intelecto. Só que
ele faz questão de registrar durante a obra que ele está chamando o silêncio como um instrumento para alcançar um relacionamento com Deus, não ele em si mesmo. De uma certa maneira, fazendo só um esticar de corda, chama aqui levemente um esticar de corda, é como se ele estivesse dando um peteleco em várias pessoas da nossa época que parecem gostar mais de viver, de parecer um estilo de vida do que viver aquele estilo de vida. Então, parecer que é virtuoso, parecer que faz jejum, parecer que faz vigília, parecer que parecer e não viver aquilo. O Santo Antão, ele fala, se você fazer tudo isso, não basta, porque isso aí não é um fim em si mesmo. Isso aí é um instrumento, a oração, a vigília e o jejum são instrumentos. Então, de uma certa maneira, tem uma elegância que a gente consegue captar e que acaba dando um peteleco no hoje em dia. Claro que foi escrito no começo dos tempos, é por isso que a gente chama de clássico, que faz sentido até hoje. Mas ele dá um peteleco do que a gente vê de muitos de nossos irmãos que tendem a fazer uma confusão entre parecer que é e ser de verdade. Então, olha, o primeiro ponto que eu apontei aqui é a oração como sabedoria ativa. Ele entende que, Santo Antão entende que o silêncio em si, ele é um instrumento, ele não é um fim em si, mas o silêncio é como se fosse uma oração contínua. Porque, né, é dentro do silêncio, na vida em silêncio, que nós podemos escutar melhor a Deus. Você fala, olha, a alma só vai conseguir ouvir o que Deus está falando se você estiver em introspecção. Se você estiver em exposição constante às demandas do mundo, você não vai conseguir ouvir apropriadamente o que Deus está te falando. Então, há uma necessidade de um momento de introspecção. Para ter um desenvolvimento intelectual, para ter uma apreensão, é necessário olhar para dentro. O Carl Jung, né, obviamente, muitos anos mais tarde, ele tem uma frase muito conhecida que é assim, ver se eu lembro, se olhar para fora, sonha. Se olhar para dentro, aprende. Acho que é mais ou menos isso. Que ele está querendo dizer, ó, se você ficar olhando para fora, você está sonhando. Se você olhar para dentro, você vai aprender. Porque há uma conexão do movimento de introspecção. E isso parece muito simples, e acaba sendo mesmo, só que na prática ela não é, porque nós vivemos numa nação, não só, quando eu falo nação, eu estou falando de mundo, tá? Não estou falando particularizando para o Brasil, não. A gente está falando de nação em que a valorização da extroversão. Então, demanda-se, ainda que de uma maneira muito automática, que as pessoas sejam extrovertidas. A introspecção ela não é bem vista. Há uma demanda de extroversão o tempo inteiro. As pessoas querem estar em contínua vivência grupal. E isso, claro que não é um aspecto positivo puramente. Você viver integralmente em sistema comunitário ou grupal, ele não tem um aspecto positivo para o desenvolvimento pessoal, de todo mundo, desenvolvimento pessoal, intelectual e espiritual. Tá? Então, o Santo Antão, ele fala que a oração é uma sabedoria ativa. Só é possível alcançar a sabedoria verdadeira, a verdade, a partir da oração, que é o silêncio. Assim, o silêncio é representado enquanto uma oração contínua. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é o silêncio como disciplina. O silêncio
na prática religiosa de Santo Antão e dos outros padres do deserto, era cultivado para evitar distrações e para purificar os pensamentos. Há uma frase na obra em que Santo Antão fala que a tagarelice pode obscurecer a capacidade de discernimento. Inclusive, há um capítulo, os capítulos são muito curtinhos do texto de Santo Atanásio. São muito curtinhos. São capítulos de uma página e meia, assim, vocês leem tranquilamente, tranquilamente rapidinho e tal. Ele faz um capítulo sobre o discernimento. Ele fala o discernimento tem etapas, é necessário discernir. É necessário aprender o que é válido, o que não é válido, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, e reconhecer isso nos próprios processos. Falar, será que esse jejum que eu estou fazendo, ele está sendo sincero o suficiente para o propósito? Ou é mais uma estratagema para a manifestação de orgulho e soberba? Ele faz esse questionamento que, novamente, dá um peteleco na nossa realidade, na nossa época de hoje. Então, quando ele fala que a tagarelice pode obscurecer a capacidade de discernimento, é um lembrete importante que muitos professores, pelo menos os meus professores de graduação, faziam, que era o seguinte: tem economia da fala. Se você está no momento de aprendizado, entenda que o silêncio é ouro. Pessoal, o silêncio é ouro. Se resguarde, como diz a minha amiga Jennifer de Arraial, te preserve. Te preserve, porque não é a hora de falar. Há um momento de você absorver, há um momento de você ficar em silêncio para deixar o processo mental das informações, do conhecimento amadurecer. No tempo de hoje, sobretudo, há uma demanda espontânea, tá? Uma demanda espontânea, não é uma demanda feita por uma instituição necessariamente, de que as pessoas se posicionem o tempo inteiro sobre tudo. Quem trabalha com rede social sabe perfeitamente disso. Saiu uma notícia tal, e aí tem que estar pronto para opinar. E aí as pessoas acabam opinando de uma maneira bastante irrefletida, porque não deu tempo ainda de você fazer uma reflexão. E tem assuntos que nem todo mundo tem opinião sobre tudo. Eu não tenho opinião sobre um monte de assunto. Não tenho. Eu escuto quem tem e fico amadurecendo as minhas opiniões. Eu não me sinto obrigada a ter opinião sobre tudo. Tudo esse posicionamento de minha parte um posicionamento de uma pessoa que já passou por muita coisa e passou por muitos processos e tem uma personalidade mais fortalecida, o que, infelizmente, não é o que nós vemos em muitos jovens. Né? Os jovens acabam sendo mais suscetíveis à opinião do meio, ao contexto do meio, que ficam demandando esse posicionamento constante sobre assuntos diversos. Aconteceu um escândalo no BBB, e a pessoa tem que opinar. Aconteceu um escândalo em outro programa ruim, tem que opinar. Então, você tem que vir uma máquina de dar opinião e tudo, e fica esse monte de opinião parecendo que é um grande conhecimento, né? Grande intelectualidade, passa a ser utilizar discursos muito pasteurizados, palavras muito complicadas, muito bonitas, porém que não tem muito sentido na realidade, mas que podem parecer um discurso e acaba falseando uma intelectualidade. É o que a gente consegue ver. Então, a gente vê essa falseação do processo por uma falta de momento de reflexão. Só é possível chegar numa reflexão a partir da vivência do silêncio, né, do silêncio enquanto disciplina. Faz parte da vida estudantil, da vida acadêmica, da vida intelectual, ter momento de introspecção. Você não tem como se aprender se você não conseguir separar um momento para fazer reflexão. O estudo, ele demanda a nossa atenção por inteiro naquele momento. Para falar, eu não tenho muito tempo para estudar. Tem
há um comportamento que eu reparo, especialmente na internet, que oscila entre dois extremos. O pessoal que acha que estudar significa ficar 8 horas por dia estudando direto, então se não tem 8 horas por dia, então não vale a pena estudar. E tem o outro lado, o outro extremo, é que a pessoa acha que ela consegue entender os assuntos lendo 5 páginas de um livro qualquer. Então, fica esses dois extremos. E os dois extremos são mentirosos. Os dois extremos são mentirosos. A vida intelectual, a vida de estudo, ela demanda uma disciplina silenciosa e organizacional conforme as suas possibilidades. Você tem a possibilidade de dedicar 40 minutos por dia, aqueles 40 minutos ali vão estar bem aproveitados. É isso. Você vai falar assim, tenho 2 horas por dia, então você vai aproveitar aquelas 2 horas. Por que eu estou falando isso? Muita gente mesmo, eu conheço muito, tem disponibilidade 9, 10 horas por dia e tem um aproveitamento baixíssimo, tem um aproveitamento muito baixo. Porque ela não está fazendo um estudo, essas pessoas não estão fazendo um estudo de uma maneira sistemática, contemplando a introspecção e demandando a concentração. Elas estão desconcentradas, elas estão sensíveis aos estímulos do mundo, especialmente celular, internet, as pessoas ficam muito tentadas a isso. Então, esse número de horas, essa carga horária, esse volume, ele pode não representar muita coisa. E, normalmente, pessoal, não representa. Com as honrosas exceções, a maioria não representa. A pessoa está falando um número bonito, um número grande de horas, quantas horas ela fica, quantos dias da semana a pessoa não vê, tal, mas não tem um aproveitamento que se esperaria dessa quantidade de horas dedicada ao estudo, porque ela não está apropriadamente imersa numa vida intelectual, numa vida acadêmica, que precisa de silêncio e introspecção. E aí, essa questão do silêncio não é só silêncio no ambiente externo, é um silêncio também na mente, você precisa estar concentrado. Tem um livro, eu ia até parar para mostrar para vocês, eu acabei esquecendo, porque fica na minha cabeceira. Ele é o meu livrinho de cabeceira, que também é uma tarefa para mim, chamado 12 Graus de Silêncio. E o autor ele vai discorrendo sobre silêncios que a gente precisa ter. E um desses graus de silêncio é o silêncio na mente, que para mim, é o mais difícil, eu acredito que para muitos de vocês também, que é silenciar a mente dos raciocínios, dos pensamentos intrusivos que ficam entrando e nunca deixam a gente descansar um pouco. Eu passo muito por isso, os pensamentos estão sempre entrando, eu estou sempre raciocinando, e tal. Então, por isso que esse meu livro ele fica lá na minha cabeceira, que é um dever de casa que eu preciso desenvolver e eu tenho me dedicado a isso. Né? Então, pessoal, o silêncio enquanto disciplina, enquanto disciplina em si, é um aspecto muito valorizado, né, por Santo Antão e por outros pares do deserto para o desenvolvimento de uma vida intelectual. Bom, o terceiro ponto que eu separei para falar com vocês é acho que ele chama de a renúncia como libertação intelectual. Bom, na nossa época, sobretudo, há um comportamento legitimado de posse, de acúmulo de posse materiais e sociais. Então, você não é incentivado a fazer uma renúncia, um abandono, ainda que temporário, dessas coisas. O que estava falando de posses materiais são coisas materialistas e redes sociais, esses eventos sociais, como night, como boate, enfim, coisas desse tipo que aumentam o capital social, enfim, divertimento, entretenimento e tal. Então, ele entende que fazer renúncia dessas atividades é uma libertação.
intelectual. Você precisa falar, não farei tal coisa em nome desse estudo. Até neste momento eu falarei não. Assim, hoje eu não estou disponível para isso. Você poder falar não, você ser capaz de fazer uma renúncia, é entendido, né, da obra de Santo Antão, como a libertação intelectual. Ao contrário do entendimento moderno, que entende, que coloca que essa renúncia seria uma fraqueza, seria um aprisionamento das vontades, essa renúncia para o monacismo, para o pensamento cristão de uma forma geral, é entendido como uma libertação. A liberdade está na habilidade de dizer não. Assim, olha, eu sou tão livre que eu sou capaz de dizer não para tal coisa. Se você não é capaz de falar não para tal coisa, você não é tão livre como você pensa. Né? Você é escravo das sensações e das demandas externas a você. Então, o Santo Atanásio, ele registra que dentro da obra de Santo Antão, a renúncia aparece como uma libertação intelectual que é capaz de promover uma liberdade de pensamento que de outra forma não seria possível. Assim, somente a partir dessa renúncia das coisas materiais e sociais é que é possível estabelecer uma liberdade de pensamento. Olha, eu considero, de todos esses itens que eu separei, dos 4, eu acho que esse aqui é o que é mais sensível para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Você poder te falar não em nome de uma vida intelectual, em nome de uma vida de estudo, em nome de um momento de estudo. Você não farei tal coisa. Mas isso aqui é ouro. É ouro porque estabelece necessidade também de fazer um fortalecimento da personalidade. No meio de um coletivo, no meio de um coletivo que reforça a necessidade de falar sim, você está falando não em nome de tal coisa, isso é uma grande personalidade e uma demonstração de um poder mesmo, um poder pessoal bastante estabelecido, que a pessoa consegue sustentar, ser divergente do coletivo. Ser divergente do coletivo me parece que é a maior habilidade dos nossos tempos hoje. Ser divergente do coletivo é o rebelde do século XXI. Assim, o ser humano, no geral, sempre teve a tendência de pensar ou falar em consonância, de certa forma, com o coletivo todo. Pessoas inteligentes ou não, elas são assim. No nosso tempo, contudo, como eles estão bem característicos, a habilidade de falar, de ser divergente, de mostrar-se divergente, de maneira não necessariamente conflituosa, ou enfrentativo, né? É uma habilidade que é cara e que é pouco vista ainda. Eu tenho esperança que será vista. Eu acho que com o tempo as pessoas tomarão esse tipo de postura. É pouco vista, contudo, ela é muito necessária ainda. Então, assim, dos 4 pontos que eu apresentei aqui, eu penso que a renúncia como libertação intelectual é um ponto muito chave no desenvolvimento de uma vida de estudos que busca a verdade, uma vida de estudo que considera a sabedoria como valor. O último ponto é a sabedoria prática e ética. O Santo Atanásio explica que, na visão de Santo Antão, a sabedoria ela não deve ser apenas contemplativa, mas tem que ser orientada para a ação. Então, eu considero que o movimento intelectual, o movimento de obtenção de recursos intelectuais, ele deve estar orientado para a prática da humildade, da paciência e da compaixão. Sem essas características, a sabedoria não tem valor algum. Há em determinado momento do texto em que Santo Atanásio fala, olha, não adianta você ter domínio de várias matérias se você é cruel com seu irmão. Não adianta ter domínio de várias áreas se você não tem compaixão.
Não adianta ter domínio, você não consegue desenvolver humildade nem a caridade. Então, os valores apropriadamente cristãos, genuinamente cristãos, eles são colocados como não só como meta, como objetivo, mas também como instrumentos de medição de uma vida intelectual. Mas, olha, a sua vida intelectual ela está ancorada, ela está firme, ela está ponderada, se esses elementos, humildade, paciência e compaixão, não estiverem sendo negligenciados, não estiverem sendo marginalizados, não estiverem sendo abandonados. Assim, a sua vida intelectual ela está de acordo com os desígnios de Deus, ela está de acordo com a vontade de Deus, ela está objetivando a aproximação com o nosso Senhor. Tá. E há um ponto também, só para ir já encerrando, em que o Santo Atanásio ele faz uma lembrança a respeito da necessidade da busca pela tranquilidade de coração. É basicamente o que eu comentei com vocês anteriormente a respeito do grau de silêncio, dos 12 graus de silêncio. A necessidade de aquietar a mente para ter um melhor entendimento do estudo que está se dedicando. Você tem que aquietar, você tem que buscar uma quietude dentro de si, os sentimentos, aqueles pensamentos que ficam invadindo a cabeça, eles levam a desordem e acabam gerando uma vida estudantil infrutífera e não muito aproveitável. Aí, lá na página 132, eu quero fazer uma citação para vocês. No capítulo, o nome do capítulo 7, é Como Buscar a Tranquilidade do Coração. E aí, lá na página 132, ele começa assim: os jejuns, as vigílias, a meditação das escrituras, a nudez, a privação de todos os bens, não são estas coisas a perfeição, mas os instrumentos da perfeição. Então, a prática monástica de Santo Antão é muito apoiada no jejum, na vigília e na meditação. Não é à toa que ele foi ao deserto, buscando esses instrumentos, mas ele está registrando que o fim não é o exercício ou a prática do instrumento em si, mas o fim é a busca do aprimoramento do relacionamento com Deus. Então, ele faz questão de registrar que o jejum, a oração, a vigília, a meditação são apenas instrumentos. Você fazer tais coisas e sem buscar um propósito, não tem um valor apropriado ou relevante. Porque o fim desta disciplina não está neles, mas é por meio deles que se chega ao fim. Então, olha, o fim da disciplina não está nos instrumentos, não está na oração, não está na vigília, não está na meditação, ou não está no jejum. Mas só que você não consegue chegar no fim sem esses instrumentos. Então, ele está registrando que esses elementos que compunham a sua prática monástica eram instrumentos, não eram fim assim. Ele foi, vou ao deserto porque eu quero ficar sem ouvir falar com ninguém, ou não quero ouvir pessoas, ou não. Ele foi ao deserto porque queria fazer um aprimoramento do seu relacionamento com o divino, com Deus. E aí ele continua mais à frente, lá no último parágrafo do capítulo, ele fala assim: o que quer, portanto, que possa perturbar essa pureza e tranquilidade da nossa mente, por mais útil e necessário que pareça, deve ser evitado como algo prejudicial. Por esta norma, poderemos tanto evitar os erros e divagações, quanto atingir o almejado fim numa linha reta e certeira. Então, é o silenciamento das vozes intrusivas que podem entrar na nossa mente, no nosso caminho, no momento que a gente nós estivermos dedicados a uma vida a estudos, a um momento de estudos, né?
a busca pela tranquilidade do espírito, da mente, do coração, é necessária para ter um resultado intelectual apropriado, aproveitável, de um nível acima do que nós normalmente vemos. Bom, o Santo Antão, ele, resumindo, ele aponta que o silêncio é um espaço fértil para que a alma consiga ouvir a Deus e adquirir sabedoria verdadeira. O Santo Atanásio, ele foi tão genial nessa obra que ele fez questão de apontar inúmeras vezes, repetidamente, que o silêncio não era um fim em si mesmo. O silêncio ele tem a intenção de ser um instrumento para buscar a sabedoria verdadeira. Então, o silêncio em si, ele não tem um valor apropriado, ele tem um valor apropriado quando ele está alinhado com a busca de um fim. Se eu estou buscando tal fim, e o fim, no caso da obra, é o aprimoramento do relacionamento com Deus. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de falar a respeito do Santo Antão, e Santo Atanásio, Pares do Deserto. Eu recomendo que vocês leiam a obra, como eu falei no comecinho da aula. O livro está disponível em qualquer livraria, no Kindle certamente tem de graça, vocês podem encontrar por R$0. É um livro muito fácil de ler, os capítulos são todos muito curtinhos. Uma página, 2 páginas, acho que o maior capítulo deve ter umas 3 páginas, são bem curtinhos, né? Então, é um livro fácil de ler e é importante, como eu falei, tanto na aula de São Basílio quanto agora em Santo Antão, é importante ter um momento dedicado ao estudo para ter um adequado aproveitamento. Se você tem só 30 minutos do seu dia para estudar, utilize esses 30 minutos de maneira concentrada. Não caia nas distrações, especialmente de telefone celular. Muitos alunos chegam até mim reclamando de não conseguir estabelecer uma disciplina por conta do desejo de estar acompanhando rede social. Isso, para mim, é muito curioso, porque a maioria dos alunos que eu tive até esse ano, esse ano já é diferente, esse ano eu estou com mais jovens, são adultos da minha faixa etária. Eu sempre acho muito curioso que adultos da minha faixa etária fiquem tanto tempo em rede social, porque aí eu falando de mim, né? Eu, pessoalmente, eu não consigo ver o que há de tão interessante em rede social para a pessoa ficar lá 3 horas, sabe? Nem eu que trabalho com internet fico tanto tempo. Mas acontece, as pessoas me relatam muito isso. É como se a rede social preenchesse um vazio dentro desses adultos. Não que eles estejam cientes do vazio e estão fazendo essa busca de maneira consciente. Eu não acredito que seja isso. Eu acho que talvez seja uma prática irrefletida e consequência de uma época. Então, tem um vazio a ser preenchido e a rede social ela entrega tanta coisa que pode parecer que preenche esse vazio, quando, na verdade, está consumindo a sua atenção. A rede social, basicamente, é um mercado que disputa a atenção de todo mundo. Então, eu aconselho que, se você tiver interesse na vida de estudo mesmo, você não, eu quero começar esse ano a estudar. E, pessoal, eu recomendo muito que comece, quem não começou ainda, aproveite 2025. 2025 é um ótimo ano para investir na própria formação. Não vai ter Copa, não vai ter Olimpíada, não vai ter eleição, você não vai ter nada, nenhum evento que paralisa o calendário, nada disso. Então, assim, excelente ano para investir na própria formação. Ano que vem vai ser esquisito para caramba, né? Vai ser emocionante. Então, ano que vem não vai ser um ano legal para você para parar e concentrar na própria formação. Claro que a gente vai fazer isso, né? Porque a gente precisa, mas as atenções vão estar muito divididas. Esse ano, não.
2025, as nossas atenções podem estar concentradas no lugar. Então, quem não começou, eu recomendo que comece. 2025 é ótimo, super promete. E aí, quem não tem tempo, passar o trabalho o dia todo, eu super entendo. Eu super entendo, eu fui trabalhadora a vida inteira, eu super entendo essa realidade. E aí, o que eu posso dizer para a pessoa que está nessa situação de trabalho é que ela comece de uma maneira simples, não tente começar pelo complexo, igual o pessoal de rede social adora falar, vai para o clássico. Olha, até pode ir para o clássico, não tem nada contra o clássico, não. Mas eu daria um conselho diferente. Assim, vá para onde você quer. Onde você quer? O que você quer? Você quer ler você quer ler um clássico, você quer ler Dostoiévski, ou você quer ler Homero, é isso que você quer que você leia. Mas se você quer ler outra coisa, você quer entender outro tema, você vá para esse tema que você quer entender. Muito do sucesso da vida do estudo depende do interesse genuíno da pessoa. Quando a gente está na escola ou na faculdade, a gente não tem muita margem para estudar ou ler o que a gente gosta. Não tem, porque a gente tem que ler e estudar o que um professor que coordena uma área disse que a gente tem que estudar, que ele é o profissional preparado, contratado para isso. A gente, nós como leigos naquela área, e também como incapazes em termos de desenvolvimento, nós confiamos nesse profissional. Então, a gente, na escola e na faculdade, a gente segue o que profissionais elegeram que nós deveríamos fazer para atingir tal coisa. Depois dessa fase escolar, universitária e tal, o estudo depende muito mais da pessoa. A gente ganha autonomia e independência, o que é muito legal, mas também pode ser muito apavorante, especialmente para quem não tem disciplina, para quem cede aos estímulos externos, quem cede muito aos estímulos externos. Isso aí pode ser muito complicado. Então, essa questão da autonomia é maravilhoso, para quem tem disciplina, eu adoro essa parte de montar o meu estudo. Eu acho que eu pessoalmente fiquei melhor acadêmica depois que eu saí da faculdade, depois que eu saí da pós. Com o tempo, eu fui ficando melhor exatamente porque eu consegui criar um caminho para mim, né, de pesquisa, de estudo, fui ampliando os meus interesses, mas porque eu sabia os meus interesses. Se eu tenho interesse em X coisa, e eu vou atrás daquela X coisa. Então, tudo que está envolvendo a X coisa, eu estou muito interessada, eu estou realmente interessada, não estou fazendo porque alguém falou que eu tenho que fazer. O outro lado é que eu, sendo treinada, academicamente treinada, eu entendo que há um protocolo metodológico, uma forma apropriada de pesquisar, e que contemplando essas formas apropriadas, eu terei que fazer coisas que eu não gosto, ler quem eu não gosto, ler quem eu não concordo. E eu faço isso porque eu quero entender a área que eu gosto. Assim, dentro do estudo da área que eu gosto, eu serei obrigada a ler, estudar, ler, fazer coisas que eu detesto. A gente está fazendo uma refeição ou fazendo uma dieta, você quer ter um corpo lindão, você quer ser sarado, mas você precisa comer batata doce com brócolis. Você não pode comer coxinha, entendeu? Um entendimento. Dá para ser sarado comendo coxinha? Não dá. Então, você precisa comer brócolis e batata doce. Você quer chegar naquele resultado. Basicamente, essa mesma lógica na vida intelectual. Você encarar coisas que você não gosta, coisas que você não faria por puro prazer. Tipo assim, eu duvido muito que alguém ia preferir brócolis a coxinha, duvido muito. Se desculpem, pessoas que gostam de brócolis e coxinha, brócolis e batata doce, mas eu duvido muito que alguém iria escolher brócolis e não coxinha, ou ia escolher uma maçã
e não um brigadeiro. Enfim, porque são prazeres muito primitivos, gente, é mais gostoso, então você escolhe aquilo. Mas quando você desenvolve a consciência de um objetivo, você começa a fazer renúncias. Você não vou comer tal coisa porque eu quero atingir tal corpo. Vou malhar todo dia porque eu quero ser a Graciane Barbosa. Se eu quiser ser a Graciane Barbosa, eu tenho que levar a minha vida fitness a sério. Não tem como ser a Graciane Barbosa passando só na frente da academia. Não tem como. E a vida intelectual é a mesma coisa. Você não tem como saber um determinado assunto sem me dedicar àquele assunto, sem dedicar determinados minutos do dia para aquele assunto. Você não tem como. Não vende pílula do conhecimento, assim como não vende pílula para ficar com a coxa do tamanho da coxa da Graciane Barbosa. Não tem. Há momentos, há necessidade do momento de renúncia para atingir o objetivo. Tá? Então, eu recomendo que, quem tem pouco tempo, separe um tempo. Tenho 30 minutos. Pega esses 30 minutos e leve a sério. Juro, eu estou falando sério, eu não estou fazendo marketing, nada disso, não. Falando sério. Pega os seus 30 minutos e estuda sério o que você quer estudar, o que você quer saber mesmo. Não o que as pessoas estão falando que você tem que saber. Não o que você quer saber. Você gosta de saber? Você quer saber sobre intelectuais indígenas que viviam na Rússia Imperial. Você viu que tinha indígena na Rússia Imperial, aí fica perguntando como é que eles foram para lá. Eu me perguntaria, assim, uma coisa, como é que eles foram para lá? Aí você vai atrás saber de indígenas na Rússia Imperial. Ou então você fica curioso, assim, o quantitativo de chineses no território brasileiro. Aí você vai descobrir que chineses chegaram ainda lá no Império. Assim, nossa, por que eles vieram no Império? Olha quanta pergunta tem de uma coisa desse tamanho. Então, enfim, a pesquisa ela é sempre orientada por perguntas. Assim, como é que chegou em tal lugar? O que é? Nossa, que esquisito, ele veio parar aqui como? Credo, que é isso? Né? E tal. E esse interesse genuíno, uma pergunta vai levando a outra. Tá? Ou seja, separa um tempo, é pequeno, mas é o tempo que você tem, e separe um assunto que seja do interesse genuíno. Não esqueça da expressão. Interesse genuíno, o que você quer mesmo saber. Pode parecer simples, mas eu duvido que seja. Porque muita gente não sabe o que quer. Toda vez que eu pergunto o que você quer, a pessoa meio que dá tela azul, que ela não sabe o que ela quer. Ela não tem muita certeza do que ela quer, ela não consegue expressar com palavras o que ela quer. O que você quer? O que você gosta? A pessoa fica nervosa, ela só começa a falar do que ela não gosta. Eu falei, eu não perguntei o que você não gosta, eu perguntei o que você gosta. O que você gosta? O que você sente prazer? E o que você gostaria de saber? Qual a sua curiosidade do mundo? Eu tenho inúmeras curiosidades de coisas. Enfim, um perfil, uma vocação intelectual, há diversas vocações, né? Só que o que coincide com todas as vocações é que todas precisam estudar. A vocação intelectual, ela vive do estudo, como para mim, eu estou sempre estudando uma coisa na outra, eu nunca vou parar de estudar. Você vai terminar? Não. Não vou terminar, porque eu vou responder uma coisa, depois vou procurar outra pergunta, e outra pergunta, não vou... do meu perfil vocacional. Mas as outras vocações, elas são executadas também com estudos, não tem como escapar da vida intelectual. A vida intelectual é diferente de vocação intelectual. Todo mundo tem vida intelectual. Todo mundo tem. Quem tem a vocação comunitária, que é um trabalho de ativismo, de fazer uma caridade organizada, né, um trabalho caritativo organizado, ela precisa também de uma vida intelectual. Todo mundo, todas as vocações precisam de vida intelectual. A vocação intelectual tem diferencial que a vida intelectual dela a vida intelectual é contínua. A gente nunca para, a gente está emendando uma coisa na outra, a gente está sempre buscando coisas assim, sempre insatisfeitos. Uma característica muito comum das pessoas que têm vocação intelectual é a insatisfação constante. Eu estou sempre insatisfeita
com o resultado de alguma coisa. Sempre estou achando que podia ser mais, enfim, podia ser sempre mais, porque, né, porque o resultado está andando, e quanto mais estuda, mais ciente da ignorância você fica. Então, tá, assim, a gente está sempre satisfeito, né? Está sempre satisfeito, atendendo às possibilidades do momento. Mas a vida intelectual, ela é pertinente a todas as vocações. Lá no COR, quem é aluno do COR, tem uma aula da Natália Suman, em que ela faz uma exposição sobre os 5 eixos vocacionais. Então, ela faz ali, aquela aula está ouro, está muito, muito boa. Ela explica as diferenças entre os 5 eixos vocacionais e como a vida intelectual ela perpassa esses 5 eixos, a importância para os 5 eixos. A importância também de se reconhecer, de compreender qual é a sua vocação. Qual é a minha vocação? O que será que Deus espera de mim? Qual é o propósito que Deus reservou para que eu desenvolva? Reconhecer o propósito é uma etapa muito importante da nossa caminhada na Terra. Tá? Então, quem estiver no COR, recomendo, se ainda não assistiu a aula, que assista a aula por inteiro da Natália Suman. Tá? Então, antes de dar boa noite a vocês, eu quero também deixar um aviso, que, deixa eu ver a data, peraí. Dia 29 de janeiro vai também ter outra aula aberta ao vivo, e vai ser, o nome é O Espelho de Próspero. Tá? Às 19 horas, quem quiser acompanhar, eu vou mandar o link lá pelo grupo, quem não estiver no COR, eu vou mandar pelo grupo do Livros para Pobres. Então, vocês fiquem acompanhando, eu acho que essa aula vai ser muito, muito boa, é um assunto muito, muito delicado, mas é muito importante, muito atual. Tá? Aí a gente já sai um pouquinho desse eixo da vida estudantil, da vida acadêmica, da vida intelectual, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão racial, trazendo essa perspectiva de próspero. Tá? Então, pessoal, desejo uma ótima noite a vocês, um excelente fim de semana, que vocês aproveitem, que vocês tenham juízo. Se vocês beberem, não mandem mensagem para ex, tá? Façam outra coisa. Tá? Se cuidem. Beijão, pessoal. Fiquem com Deus.